muito alto o microfone. Hã? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, que é o nosso pronto-socorro espiritual para mais uma noite da nossa abençoada palestra. Hoje aqui conosco o nosso palestrante Silvio Bampa, da cidade de Barretos, que veio aqui mais uma vez. Obrigada, viu, Silvio, por estar aqui junto conosco mais uma vez. Eu gostaria de lembrar que amanhã, dia 24, nós vamos estar na Casa da Cultura, a partir das 8 horas da manhã, né? Às 9 horas começa o atendimento para triagem, com Nilton Stuck, vai ser um dia de psicografia. Então, nós vamos chegar cedo, vai passar por uma triagem escrita, depois passa por uma triagem com ele. Depois que ele fizer os atendimentos de todas as triagens que passar com ele, ele começa, então, a fazer a psicografia, tá? Então, aqueles que quiserem ir, sejam bem-vindos na Casa da Cultura amanhã. Está previsto para ser o dia inteiro, tá? E no sábado, nós temos o mini curso da Andréia. A Andréia vai fazer sobre as doenças psicossomáticas. Então, a Andréia vai estar aqui no sábado, a partir das 14 horas, fazendo um mini curso sobre as doenças psicossomáticas. Venham, vai ser muito bom, tá? Alguém aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que gostaria de estar recebendo de presente? Você tem o Evangelho? Ah lá, pode vir pegar. Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento ao alto, até Deus nosso Pai, Jesus o nosso mestre de amor, mestre modelo e guia, e agradecer por essa casa de oração, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor, para mais uma noite da nossa palestra, que possamos sempre estar agradecidos por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que buscamos. Que ao sair daqui, retornando aos nossos lares, possamos levar a calma, a tranquilidade, a serenidade, a certeza de um dia melhor que o outro. Que Jesus abençoe e proteja o nosso palestrante e a cada um de nós na noite de hoje. Pai nosso que estais no infinito, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, damos por aberta a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Fique à vontade, tá bom? Depois você divulga também a Semana Espírita de Barretos. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu pôr aqui, dá licença. Bom, boa noite mais uma vez. É um prazer a gente retornar aqui à casa, né, para a gente aprender um pouco mais junto, relembrar, né, muitas coisas, porque é sempre bom a gente estar falando de espiritismo, né, para que a gente possa se aperfeiçoar um pouco mais, né? Então, é com muita alegria que a gente fala, satisfação, que a gente fala do espiritismo. Esse tema que eu coloquei nessa palestra, na verdade eu tirei de um livro de Emmanuel com Chico, que chama, o título do livro é Estude e Viva. E tem um capítulo lá nesse livro que chama, que o título do livro, do capítulo é O Espiritismo em Sua Vida. E quando eu li aquele capítulo, eu falei, nossa senhora, a gente não...
nós não temos acredito eu, né, que não temos o hábito de refletir sobre a importância que o Espiritismo representa para nós. Né? Então, o que ele traz para nós, da oportunidade que a gente está tendo de poder vivenciar esses ensinamentos prometidos pelo Cristo, né? Que na época adequada viria até nós para que pudesse nos iluminar. Então eu falei, vou começar a falar desse tema. Gostei muito e vou sempre desenvolver. E aí a gente começa a pensar, o que realmente representa o Espiritismo? Se a gente pegar o prefácio, que é o primeiro o slide que está aí, que eu sempre inicio os anos lá em nossa casa lembrando desse prefácio, né? Porque é muito importante isso. Então fala aqui, os Espíritos do Senhor. Esse prefácio é Jesus, né? Então está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então fala assim, ó, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante à estrela cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que toda a verdade, em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aí o trecho que não está em destaque, ele fala, eu vos convido. Jesus nos convidando para esse divino concerto. Então, eu falo assim, esse convite já é para nós assim, uma grande responsabilidade. Né? Porque é um processo que se iniciou, como a gente pode ver aí, que é um imenso exército, são espíritos, uma imensidão de espíritos que são as virtudes do céu, né? Estão chegando até nós, trazendo até nós essa mensagem que nós estamos aqui hoje buscando e procurando vivenciar no nosso dia a dia. Então, que a gente possa aceitar esse convite do Cristo, né? De participar desse divino concerto, né? E temos a possibilidade disso. É só a gente procurar os caminhos, procurar por onde a gente pode fazer, o que eu posso fazer. Quando nós começamos a pensar em querer fazer alguma coisa, além daquilo que é a obrigação nossa de fazer, o serviço vai aparecendo. Então, a gente tem que ter sempre isso em nossa consciência, né, para que a gente somos convidados constantemente, né, se todos os dias recebemos convite, como que a gente está atento? Será que estamos tendo ouvido de ouvir o chamado? Não estamos tendo medo de abraçar o chamado, esse convite? Né? E esse convite, esse chamado para esse divino concerto, para essa mudança, não é mudar o exterior, não, mudar principalmente nós. É que a hora que a gente começa a nossa transformação, a nossa mudança, a gente vai estar transformando aqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos nos engajando em outros trabalhos, que a gente vai fugindo das nossas quatro paredes. Ah, isso não é comigo. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, o problema da sociedade. Os nossos conceitos de sociedade vai mudando. Né? Então é muito importante isso. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu falo assim, eu acho fantástico esse prefácio. Né? Se a gente pudesse gravar ele bem e todo dia estar lembrando dele, né? Para que a gente não cair em esquecimento. Porque a gente lembra e daqui a pouco a gente esquece dele, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente está sempre lembrando, porque o Evangelho está sempre à nossa mão, né? É livro de cabeceira, então a gente está sempre lembrando dele. E também no livro dos Espíritos, logo que inicia o livro dos Espíritos em Prolegômenos, a gente vê que tem também tem uns textos ali que eu acho bastante fantástico, né? Então, que eu acho que é bom a gente sempre estar lembrando antes de chegar, né? Da gente poder saber, conhecer dessa instrumentalização de transformação que a gente tem em nossas mãos, né? Está lá em Prolegômenos,
Os espíritos falam assim, ó, os espíritos anunciam. Então vocês veem como que tem, né, ligação o prolegômenos do livro dos espíritos com o prefácio. Você vai vendo que sempre existe aquela responsabilidade dos espíritos, né? Os espíritos, eu gosto de falar sempre assim, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, não são qualquer espíritos, né? São espíritos do Senhor, as virtudes do céu. Vamos sempre gravar sempre essa frasezinha lá do prefácio. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, olha só, hein? Os ministros, esses mesmos espíritos lá de prefácio, são os ministros de Deus, né? E os agentes de sua vontade. Cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer aos homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Então vocês veem a importância, né? Se a gente for lá na Revista Espírita, em 1800 e acho que é fevereiro, 1868, 67 por ali, São Luís ele explica os Messias, né? São esses Messias, os mensageiros de Deus, eles compreendem e entendem Deus, recebem as ordens diretas de Deus. Para a gente ter uma ideia, Jesus Cristo, ele recebe ele compreende e entende Deus, recebe a ordem direta de Deus, né? Então, olha só o Espírito, que é o governador planetário, aquele que coordena desde que a Terra não existia, recebeu a autorização divina, nós não falamos que ele é o arquiteto divino, né, o governador planetário, recebeu a autorização para que nos trouxesse até onde nós nos encontramos hoje. Então são esses espíritos, olha só, esses espíritos comandados, né, no nosso caso aqui do planeta Terra, comandado por Jesus, vem fazer essa transformação. Olha, chegou o tempo. E nesse período do nascimento, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos, estava tendo muitas manifestações físicas, né? Se a gente for pegar a história do Espiritismo, que muitos livros nos trazem, a gente vai ver que foram acontecendo muitas coisas, né? A Hydesville, teve outros casos além de Hydesville lá nos Estados Unidos também, que as irmãs Fox foram são as mais comentadas, né? Mas houve outros casos lá também nos Estados Unidos e foi acontecendo. Não tinha como negar. Então, por isso que agora chegou, vamos chamar a atenção, né? E houve muitos fenômenos. Se a gente pegar fenômenos de levitação, a pessoa saía numa janela, entrava na outra, levantava, pesava. Olha, os cientistas pós-Kardec e contemporâneos de Kardec viraram o espiritismo do avesso, né? E trouxeram uma folha realmente para a gente não contestar, né? Para a gente não ficar em dúvida de que existe algo além disso que a gente vê com os olhos da carne. Então começou esse processo. E esse processo importante é a regeneração da humanidade. É um processo de transformação, né? Não é assim uma simples leitura. Não, é um processo de transformação. Então nós temos que estar bem atento a isso aí. Aí fala assim, nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e tenha sofrido o seu controle dos espíritos. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Então, o que cabia a Kardec? Né? Compilou tudo, ordenou no método didático para que a gente pudesse ter essa facilidade de entender hoje e a gente está aprendendo, né? Os Espíritos do Senhor são espíritos, se a gente pegar lá a relação de espíritos, os evangelistas, João, Paulo, Fênelon, Sócrates, para todos esses, os espíritos que colaboraram na codificação, todos esses fazem parte desses espíritos que veio trazer para nós essa sabedoria,
essa transformação, essa regeneração que o Espiritismo nos traz. Então, e vale lembrar também, gente, que se a gente pegar uma obra do Leon Denis, que chama Depois da Morte, e ele fala da doutrina secreta. O Espiritismo não traz nada de novo, isso já existia. Se voltar lá há 15, 20 mil anos atrás, essas ideias dos fluidos, os egípcios, segundo o Leon Denis, manipulavam os fluidos muito melhor do que qualquer outro cientista de hoje. Então tem muitas coisas. Então o Espiritismo veio para isso, né? Trazer esse conhecimento, trazer à luz para nós tudo isso que estava, né, esparso em diversos pontos. E outra coisa, né? Essa doutrina secreta tem ideias da Índia, do Egito, da Grécia, da Gália. Né? Então vocês veem que foram surgindo em diversos pontos, não foi só num lugarzinho. Né? Então esses espíritos foram derramando, foram espalhando. Mas nesse processo do espiritismo é que foi assim a derradeira transformação, vamos dizer assim, um divisor de águas, porque Jesus Cristo prometeu que numa época adequada ele enviaria um Consolador para que ficasse eternamente conosco, para todos os tempos conosco, não poderia ser uma pessoa, como foi Moisés, como foi Jesus, e aquilo que ele tinha falado por parábolas e alegorias, ia ser melhor explicado. Aquilo que ele não pôde falar porque não haveria entendimento, ia ser bem explicado. Aquilo que os homens modificaram, né? Ele já estava avisando, olha, aquilo que seria deturpado pelos homens, muitas inserções que não tem nada a ver com os ensinos cristãos, ia ser recolocado no seu devido lugar. Por isso, o prefácio é muito importante, para a gente saber desse processo, né? Que houve, que há, né, que acontece, e a gente tem que ter esse critério para que a gente possa participar dele. Né? Então, olha, isso faz parte dos homens. Né? Isso aqui é divino. Se a gente pegar, às vezes a gente vai ler algumas coisas, os pesquisadores, os historiadores da Bíblia, a gente fala assim, a Bíblia parece machista. Deus matava. Não, Deus não manda matar. É isso. Não. Então, a gente tem que saber separar, né, interpretar, extrair, né, o espírito que vivifica, né, não a letra que mata, para que a gente possa aproveitar. Né? É um livro histórico, para um povo de pastoreio. Então, muitas coisas que tem ali, falava na linguagem deles. Né? Então, tudo isso é esse período que nós estamos entrando. Né? Nós estamos, a cada dia que passa, a gente vai vendo mais temas, mais abordagens, desenvolvendo mais esses temas da Bíblia. A gente tem diversas lives, né? Se a gente pegar na internet hoje, com tanta facilidade que tem, aquelas pessoas que debruçam em cima de pesquisas, que a gente fala assim, puxa, eu fico pensando, que hora que esse pessoal dorme? Né? Porque eles devem trabalhar, né? E depois debruça em cima de pesquisas, e vai lá e procura a linguagem original lá, a língua original, às vezes até uma língua morta, né? Mas e traz para a gente conhecimento, aí traz e desenvolve. Aí a gente fala assim, poxa, né? Realmente tem muita coisa para a gente aprender, né? Quando a primeira vez que eu ouvi o Haroldo Dutra Dias falar, e ele ia fazer ali o Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento, que a Federação Espírita pediu para ele, aí eu falei assim, aliás, ele falou, né, que ia fazer o que ia traduzir como está, prejudicando ou não o Espiritismo. E a surpresa dele é que conforme ele foi traduzindo, ele pesquisou o hebraico, o aramaico, o grego, ele fez toda uma pesquisa, né? Ele estudou tudo isso. Ele é um desses que eu falo para vocês que eu fico perguntando que hora que ele dorme, né? E ele fala assim, cada hora que ele ia traduzindo, ia confirmando mais e mais o que o Espiritismo está trazendo. Então,
a gente vai percebendo que existem muitas coisas que estão ali na Bíblia que a gente tem que procurar, né, saber o que realmente tem ali e a gente aproveitar. Né? Então, para a gente extrair o máximo disso que chega até nós, para essa nossa transformação moral. Né? Então, é isso que a gente tem que estar sempre pensando. Aí fala assim os espíritos a Kardec, ainda em Prolegômenos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. Ocupa-te, os espíritos falando a Kardec, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso. O concurso desses espíritos do Senhor. Porque esse trabalho é nosso. Não é de Kardec, é dos espíritos. Né? Nele pusemos as bases, né? Então os espíritos colocou as bases do novo edifício que se eleva. E um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Esse é o papel da doutrina espírita. Mas antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Então foi um trabalho minucioso, né? O papel da doutrina espírita não é todos vão ser espíritas. Tem uma outra palestra que chama o espiritismo, o futuro das religiões. A religião do futuro. E ali o Kardec até fala, não, as ideias espíritas, que se a gente pegar o livro de Leon Denis lá e ver a doutrina secreta, não é as doutrinas secretas, é a doutrina. Então é uma só, ele trata uma doutrina, mas em diversos pontos. As ideias são as mesmas. Então, vai chegar um ponto que todas as filosofias religiosas vão trabalhar a comunicabilidade, a existência de diversos planetas, há muitas moradas na casa do Pai, a existência de um Deus único, né? A sobrevivência do espírito, da alma, após o desenlace do corpo físico. Então, essas ideias vão fazer parte comum de todas as religiões. Então, as ideias espíritas não significa que todos vão ser espíritas. O católico, o protestante, todas essas religiões vão caminhando. Vai chegar a um ponto que a ciência vai fazer com que caminhe adiante para isso, caminhe para esse conhecimento. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Aí fala assim, há alguns... Então, como colocou as bases do edifício, né? Nele colocamos as bases do edifício. Eu imagino assim, a gente vai construir uma sala, você coloca um pilar, um aqui, outro aqui, e vamos, como são 5 obras básicas, colocou um no meio que deve ser o evangelho, né? É a base. Aí vem o fechamento, vem a cobertura, né? Porque às vezes fala assim, olha, tem muitas pessoas que não gostam das obras de Chico, de Divaldo, né? Eu sou Kardec puro, não é opção deles. Esses estão sendo os acabamentos. Né? Então, aquilo que foi terminando. Então, o edifício, a base, aquilo que sustenta está pronto. Não se mexe. Né? Nessa estrutura não se mexe. Mas vai chegando os acabamentos. Quem não pega uma obra lá, a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz com Chico, não aprende muito? Né? A gente tem muito aprendizado ali em todas as áreas, é muito importante isso, né? E uma doutrina, como a doutrina espírita, a proposta dela é uma doutrina de transformação. E uma doutrina que nos propõe a nossa transformação, ela requer da gente, nos coloca ideais, né, objetivos a ser atingidos. Né, para que a gente possa se tornar melhor, nós temos um roteiro, né, nós temos um caminho a ser seguido, né? Está aí nessas obras aí, tá? Se a gente pegar aí as 5 obras básicas, tá? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, são 5 obras básicas para a gente ler, reler, pesquisar, estudar, rabiscar. Então, olha, tem tanta coisa, a gente vai lendo, né? Quem é que já leu o Evangelho uma vez? Aí já leu 2.
aí 3, né? Eu falo assim, porque quando a gente lê uma vez, a gente parece que tem aquele tapume assim, né? A gente lê mais uma vez, vai abrir mais um pouquinho, lê mais um, aí você lê as outras obras básicas, vai ampliando a sua visão, não é? A gente deixa de ver só o nosso mundinho aqui, a gente passa a ver uma coisa muito mais ampla, ver um universo que não tem fim, que a gente nem sabe, a gente acha que sabe tudo do universo, né? E a cada dia surpreende mais ainda a gente, né? Bom, então tá aí as obras básicas, né? Tem a coleção da Revista Espírita, para a gente ler, são 12 anos de Revista Espírita, são 12 livros, são 12 revistas por ano, né? Então tem bastante leitura, né? Então, essas revistas eram de estudos psicológicos, um jornal de estudos psicológicos que Kardec fala, né? E ali vinha notícia, quem assistiu o filme de Kardec, via lá, recebia carta em qualquer lugar, né? Vocês lembram disso que chegou um punhado? Ele desanimou, a hora que ele desanimou, abriu a porta lá e veio uma enxurrada de carta, né? Porque estava em todos os lugares, aquilo ali estava acontecendo em todos os lugares. E ele foi colocando, então ele tinha alguma questão, ele colocava na revista Espírita, de repente o outro falou assim, olha, aconteceu isso também assim, em tal lugar. Então a revista Espírita também tem bastante coisas para a gente aprender, né? Que vai contribuir nessa nossa transformação. Instrução prática, o que é o Espiritismo, que é um livrinho pequenininho, muito gostoso de ler. O Espiritismo na sua mais simples expressão. Né? A viagem espírita, resumo e um catálogo racional das obras que Kardec utilizava. Né? E obras póstumas. Né? Obras póstumas é uma obra que foi publicada depois do desencarne do Kardec, depois que ele voltou para o mundo espiritual, né? Então, ele não é considerado uma obra básica, mas tem muita instrução lá, né? Herculano Pires e o Hermínio Miranda, ele fala são as anotações pessoais de Kardec. Então, anotações pessoais de Kardec. Aí eu volto aqui, deixa eu só voltar aqui o slide um pouquinho para mostrar para vocês uma comparação aqui, porque aqui fala assim, ó. Vocês estão vendo aqui, só está sublinhado aqui, ó. Há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Há alguns escritos que você deve guardar somente para ti, até nova ordem. Então, quer dizer, o que os Espíritos estão falando para o Kardec? Ó, tudo que você está escrevendo, nós estamos passando, a gente está pesquisando junto, trazendo para vocês, guarde para você, até nova ordem. E tem muitas coisas que Kardec teve uns achados agora, né? E aí está em obras póstumas, né? Obras póstumas é uma obra para a gente ler, ali são as anotações pessoais de Kardec, né? Ali fala, a gente fala assim, Kardec fazia caridade ou ele só fez a codificação? Ele fala da caridade lá e o que ele fazia. Eu falei, puxa, ele fazia isso ainda? Com tudo que ele trouxe para nós, ele ainda... Então, lê lá o que ele fazia de caridade, né? É um ensinamento para a gente, né? Bom, feito isso, né, sabendo da importância do Espiritismo para nós, conhecendo, relembrando, conhecendo, para quem nunca ouviu, está ouvindo agora esses textos, né, do Prolegômenos, os prefácios, tudo, aí vamos para o Centro Espírita, onde nós nos encontramos aqui hoje. E eu achei um texto aqui da Amélia Rodrigues e de Valdo Franco, em Primícias do Reino, que ele fala assim, ó, desejamos respeitosamente testemunhar reconhecimento e afeição às células espíritas cristãs, que se espalham fraternalmente, abrindo suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos, sob a égide excelsa do Consolador. Então, agora nós estamos falando do centro espírita, né, de uma sociedade espírita, da responsabilidade de uma sociedade espírita. Né? Células espírita cristã. Células que instruem, esclarecem, albergam,
consolam, alimentam, iluminam, sustentam e encorajam os espíritos atormentados, vítimas de si mesmo, do medo ou das neuroses de difícil classificação. Olha o que o Centro Espírita representa para nós. Células nas quais alguns sirineus ofertam com a própria vida as primícias daquele reino que virá, né? Aquele reino que Jesus falou que viria, né? Tendo em vista o atual declínio de César, a materialidade, conquanto o brilho de suas últimas luzes, reino cujas fundações há 2000 anos ele veio lançar no sofrido solo moral do planeta. Então Jesus vem implantar o reino aqui, nos mostrar onde que é o reino, como que ele é. E as casas espíritas, os centros espíritas têm esse papel, desenvolvem esse papel, facilitam esse papel, né? Nos convidando a essa transformação que o Espiritismo, o Consolador, nos pede, né? Para que a gente possa realizar essa transformação. Então é muito importante, né? O Espiritismo em nossa vida é muito importante. As casas espíritas é muito importante em nossas vidas. Qualquer um de nós aqui com dificuldades que tivemos, que passamos por dificuldades, nos momentos difíceis, eu tenho a certeza, numa leitura do Evangelho, numa explanação do Evangelho, num trabalho assistencial, num período onde você esquece de você para lembrar do próximo, ajudou. Ponte. Para que a gente pudesse sair dessas neuroses, como falou ali, dessas dificuldades, todas que tem ali, né? Então, trabalha em nós, nos transforma para que a gente se fortaleça, para que nós nos tornemos, nós, espíritos imortais, possamos um dia nos tornarmos essas virtudes do céu, que vamos ser. Não sei se vocês têm essa dúvida, eu não tenho, eu só não sei quando, mas seremos. Todos nós seremos. Ninguém está condenado. Quando a gente fala lá na casa lá onde a gente trabalha, fala assim, mas o maior criminoso, Deus não quer a morte dele. Pelo contrário, ele pode vir se transformar, se arrepender, como o livro Céu e Inferno nos ensina, se arrepende, expia, repara, passa na nossa frente. Mas é assim mesmo. Essa é a vida, né? Então nós temos que trabalhar para isso, né? Vamos lá. Então eu achei muito interessante. A gente vai pesquisando essas partezinhas dos livros, puxa vida, mas como a gente tem uma ferramenta na mão, né? E a gente tem que observar, sabe, o que a gente está fazendo com essa ferramenta. Como nós utilizamos para nós, como nós utilizamos para a nossa família, no nosso grupo de convívio, na comunidade que a gente frequenta, como nós estamos utilizando isso? Porque aqui a gente aprende, nós estamos frequentando uma escola de transformação moral, de educação do espírito, e ali fora nós vamos aplicar. Nós temos que aplicar ali fora. A hora que você for aplicar o seu aprendizado, opa, 2 ouvidos, hein, gente? E 2 olhos e 2 ouvidos, né? Então você tem que se observar mais. O que eu estou fazendo com tudo isso? Com tudo isso que nós temos. Vocês viram a quantidade de livros ali para a gente ler, né? Isso é só, vamos dizer assim, da codificação de Kardec. Imagina os demais livros que tem. Então, são muitas coisas e depois a gente colocar em prática, né? E aí chegou, para a gente já ir encerrando, né? Chegou na onde eu pensei, nessa questão do tema, né? O Espiritismo em sua vida, né? Eu, por minha conta ali, eu acrescentei o Espiritismo em nossa vida, né? Para a gente poder conversar sobre isso, que achei muito importante desse livro, né? Estude e Viva, de que é Chico Valdo Vieira, né? Com Emmanuel, né? Então, ali, ele fala para a gente refletir, né? Reflita na importância do Espiritismo em sua encarnação. Confrontemo-lo com as circunstâncias diversas em que você despende a própria existência
Então, ali nos convida, né, para que a gente possa refletir. Então, vamos refletir. Disso tudo, desses pequenos textos que nós trouxemos aqui, vamos refletir, né, do que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando, né, de tudo isso, porque, como fala ali, né, ó, despende a própria existência, daquilo que nós precisamos, né, vamos refletir nisso que a gente recebe, né. Então, aí ele vai falando fala do corpo, fala da família, de cada instrumentalização que a gente tem de transformação, né. Então ele fala assim, ó, corpo. O que significa esse corpo? Engenho vivo, que você recebe com os tributos da hereditariedade fisiológica em caráter de obrigatoriedade para transitar no planeta, por tempo variável, máquina essa que funciona tal qual o estado vibratório de sua mente. Olha que interessante, né? O estado vibratório da sua mente, da minha, da de vocês. Né? Então, saúde, doença, equilíbrio, depende do nosso estado vibratório. Então, é importante a gente valorizar essa organização física, porque é um instrumento que a encarnação, Deus nos impõe, né? Não é uma escolha, eu escolhi. Não, Deus nos impõe, faz parte da lei. É uma imposição, como prova e expiação, ou como prova ou como expiação. Nós precisamos ainda estarmos nesse processo de ir e vir, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, enquanto for necessário. Até que chegar um momento, né, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que chegarmos naquelas condições de espíritos mais superiores, que não tem mais necessidade da encarnação. Mas vem. Jesus não precisava estar aqui entre nós, mas veio. Né? Então, são espíritos que eles já chegaram numa condição espiritual que não tem mais essa necessidade, né? Mas estão sempre entre nós. E não tem nenhuma influência da matéria. Nenhuma influência sofrem da matéria. Né? Às vezes fala assim, Jesus sofreu na cruz. Espírito puro não sofre influência da matéria. Isso é uma dedução minha, tá? Alguma coisa a gente pensa, a gente tem mais, Jesus sofreu muito na cruz. Ele sofreu tanto que falou assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, sendo pregado na cruz. Será que ele estava sofrendo lá? Eu fico pensando, fico refletindo sobre essas coisas. Mas, será que ele estava sofrendo mesmo? Eu pedi para perdoar, papai, eles não sabem ainda, porque são crianças, né? São teimosos ainda, pai. Gostam muito das coisas materiais. Perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Então, não sente a influência da matéria, tem uma vida totalmente diferente. Então, nós temos que procurar ler coisas boas, ouvir coisas boas. Pensamentos negativos a gente tem, muda, procura reestruturar, reorganizar, preces, passe, né, uma boa leitura edificante. Acho que a melhor coisa que existe é você pegar um livro e ler um livro edificante, aquilo que te eleva, e você lê. Você sai dali, a gente parece aqueles meninos de 18 anos que acham que vai mudar o mundo, né? A gente quando tem 18, 17 anos, acha que vai mudar o mundo, quando a gente é jovem, né? Aí a gente vai crescendo e fala assim, não é bem assim, né? Mas a gente lê um livro desse, aí fala, vamos transformar o mundo, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Com a organização física. Saber o que pensa, saber o que fala, controlar. O apelo aí fora é muito grande hoje. Muito grande. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai junto, né? No efeito manada, a gente vai. Todo mundo faz, nós vamos fazer. Não, você tem que saber o que tem que fazer. Você pode ir pelo lado contrário, mas sabendo o que você tem que fazer, vai pelo lado contrário. Porque o que a gente vê, né? Esse processo de materialismo, né? Que a gente passa, já vem a longas datas, valorizar as coisas materiais, o ter, né? E o que causa desequilíbrio em nós. Então, a gente tem que saber o que fazer, o caminho a tomar, né? A família. O grupo consanguíneo a que você forçosamente se vincula pela
por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade com vistas ao burilamento pessoal. Vocês lembram quando Jesus fala assim que chegará o tempo em que pai vai ficar contra os filhos, filho contra o pai, a mãe contra a nora? Está acontecendo isso? Não está? Aí fala assim, é o fim do mundo? Eu falei, não. É aquilo que Jesus anunciou, porque na família volta àqueles irmãos que, como fala aqui, ó, se vincula por remanescentes do pretérito ou imposições de afinidade. Qual pensamento que a doutrina espírita nos traz quando a gente tem essas aflições dentro de casa? Esses comprometimentos. A gente vai ficando mais tranquilo, a gente procura ver de um outro jeito, né? Então, por quê? A gente sabe dos compromissos que tem ali. Então, olha só o que o Espiritismo faz para nós, né? Olha só o conhecimento que ele nos traz e o quanto nos fortalece, nos enriquece para esse. E todos nós temos momentos difíceis, né, gente? Quem olha, é porque eu comecei a ir no centro, não vou ter problema. Quem te falou isso? Né? Quem falou? Jesus falou para a gente tomar a nossa cruz, negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Né? Quem quer negar-se a si mesmo, né? Ser humilde, né? Porque a gente quer saber mais que o outro, ser mais que o outro, o nosso orgulho fala mais alto. Negar-se é difícil, né? E pegar a sua cruz ainda, minha cruz é muito pesada, né? Deus me deu uma cruz pesada, né? A gente reclama muito, né? Eu gosto de falar assim, Deus fez tudo. Olha que maravilha, né? Natureza, tudo, a chuva, isso, aquilo, toda essa ordem das coisas. Deixou só um detalhezinho para nós, a gente se melhorar, e a gente complica. Né? Você agora vai fazer a sua parte, né? Melhore-se, procure ser melhor a cada dia. E a gente gosta de complicar, a gente não gosta do simples. Né? Parece que a gente gosta de complicar, a gente gosta de sofrer. Né? Somos masoquistas, não é? Vamos lá, continuando. Profissão. Quando as atividades, quadro de atividades, constrangendo-lhe as energias à repetição diária das mesmas obrigações de trabalho, expressando aprendizado compulsório, seja para recapitular experiências imperfeitas do passado ou para aquisição de competência de demanda ao futuro. Então a gente percebe que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem que Deus o permita. Esse é o pensamento que a gente tem que ter gravado. A gente pode não entender, não está do nosso agrado, não está como a gente quer, mas é necessário para nosso aprimoramento moral. Provas. Lições retardadas que nós mesmos acumulamos no caminho, através de erros impensados ou conscientes, em transatas reencarnações, e que somos compelidos a rememorar e a reaprender. Repetimos, né, um ano escolar, a gente tem que voltar a fazer de novo, reparar e assim por diante. Doenças, problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Vocês viram lá o primeiro item, que era o corpo, que depende da nossa vibração mental, né? Que a gente viu aqui no primeiro, quando fala depende, essa máquina vai funcionar conforme a nossa vibração mental. Nós que controlamos. É nós que controlamos. O espírito age no perispírito, que o perispírito é o modelo organizador biológico que forma o nosso corpo físico. E conforme, né, a gente traz já uma doença, né, uma cirrose, mas eu nunca bebi nessa. É o que fala aqui, ó. Problemas que carregamos conosco, criados por vício de outras épocas. Que épocas? Nós espíritas não estamos falando do ano passado, né? Nós estamos falando de outras existências. Essas épocas são outras existências. E a gente traz. É revolta? Não, a gente tem que se conformar a resignação e obediência. Chegou a dor? A gente procura isso, tem todos os meios hoje
de você procurar curar, né? Tem muitos recursos, está muito avançado. Mas é um problema que você vai ter que corregar pela sua encarnação atual. Obediência e resignação, não pode ter revolta. E o Espiritismo vai nos ensinando isso, né? Feliz, está no Evangelho, né? Feliz daquele que sofre na terra. Eu falei, nossa Senhora, né? Feliz daquele que sofre na terra. Só que a gente não vê assim, né? Decepções. Cortes necessários em nossas fantasias, provocados por nossos excessos, aos quais ninguém pode fugir. Inibições. Inibições. Embaraços gerados pelo comportamento que adotávamos ontem e que hoje nos cabe suportar em esforço reeducativo. Então, a pessoa muito retrancada, inibida. Né? Hoje tem tantos termos aí para essas coisas aí que estão falando. Inibição. Mas por quê? Em outra, desandou muito. Então, agora você vem meio retrancado. Você não pode estar assim, muito alerta, né? Condição, meio social merecido que nos facilita ou dificulta as realizações, conforme os débitos e créditos adquiridos. Então, a nossa condição social, como nós nos encontramos hoje, não devemos reclamar, é aprendizado. É aprendizado. Nós vamos ter que experienciar, né, todas a riqueza, a beleza, a pobreza, a miséria e assim por diante. Eu conheci uma pessoa que, eu posso dizer que ela era miserável. Você chegava para conversar perto dela e falava assim, nossa, essa pessoa é uma rainha. Né? Uma linguagem, conversa, que você fala assim, você não... Essa pessoa, se você encontra ela na rua, você quer passar longe. Porque ela era miserável, né? Vivia em trajes muito difíceis, né? Mas aí a gente conversava com ela e falava, nossa Senhora, como que ensina a gente? Né? Então, a gente vai vendo, mas precisa, veio socorrer. Né? Ela fez coisas que eu não faria. Que a minha esposa um dia me relatou, isso faz muito tempo, tá, gente? Essa senhora já faleceu. Né? Mas ela me relatou umas coisas que ela fez que eu falei, eu não faria. Eu não faria. Né? Bom, para a gente encerrar, Emmanuel fala assim, ó, segundo é fácil de concluir, todas as situações da existência humana são deveres a que nos obrigamos sob impositivos de regeneração ou progresso, ou prova ou expiação. Mas a doutrina espírita é o primeiro sinal de que estamos entrando em libertação espiritual. Olha, aquele que já consegue ficar sentado, estudando o espiritismo, aprendendo, é o primeiro sinal de que já está entrando na caminhada da libertação. Olha que interessante. Porque a gente antigamente não conseguia ficar sentado assim, não, né? Então, quer dizer, você já consegue, já tem paciência, gosta, está aprendendo, se sente bem, né? É o primeiro sinal que estamos entrando em libertação espiritual. À frente do universo. Olha só. À frente do universo. Habilitando-nos pela compreensão da justiça e pelo serviço à humanidade, a crescer e aprimorar-nos para esferas superiores, para chegarmos um dia a sermos aqueles Espíritos do Senhor, que são a virtude do céu, que sob o comando de um missionário, de um mensageiro divino, que vive, compreende e entende Deus, chegaremos a essa condição um dia. O Espiritismo, bem compreendido, bem vivido, bem aplicado, vai fazer isso com a gente. Né? Pense no valor do Espiritismo em sua vida. Ela é a sua verdadeira oportunidade de partilhar a imortalidade desde hoje. Mesmo aqui encarnado, nesse processo de influenciação que o corpo físico exerce sobre nós, já podemos partilharmos dessa imortalidade do nosso espírito milenar. Né? Então, eu penso assim que o Espiritismo é tudo. Né? É um alimento
mais importante que nós temos. É uma visão que a gente tem que ter. O alimento, o material, da gente se alimentar, de dar estrutura para o corpo físico é importante. Mas sem o alimento espiritual, a gente só tem a tendência de definhar cada vez mais, né? E da gente não crescer espiritualmente. Então, o espiritismo é isso em nossas vidas, né? Vamos aproveitar o máximo possível nessa existência, para quando retornarmos no mundo espiritual, estejamos mais conscientes de que somos espíritos, já não temos mais o corpo físico, continuarmos fazendo isso que a gente faz aqui, estudando, aprendendo e trabalhando, e progredindo sempre. Tal é a lei. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Então, vamos agradecendo ao Silvio, a esposa, que veio com esse tempinho bom para nós, né? E agradecer o aprendizado. Então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre de amor, de caridade, nosso mestre das infinitas alturas. Agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de uma nova existência e sermos cada vez melhores, a cada dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática e da influência de todo o mal, pois o Senhor é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, vamos aguardando os passes da noite, elevando o nosso pensamento para recebermos tudo que aqui viemos em busca, para a matéria e para o espírito. Que assim seja.